Chegamos na casa do nosso filho para o jantar de Natal, mas na porta ele disse: "Quem convidou vocês, velhos chatos? Só a família de verdade foi convidada. Podem ir embora agora." Eu não acreditei no que estava ouvindo. Meu próprio filho, aquele menino que carreguei no colo, que criei com tanto amor e dedicação, estava me expulsando da casa dele na noite de Natal. Meu marido tentou argumentar, mas nosso filho apenas bateu a porta na nossa cara. Ficamos ali parados, na varanda, ouvindo as risadas vindas de dentro da casa. Reconheci a voz da nossa nora e dos nossos netos. Estavam todos lá, celebrando sem nós. Sem dizer nada, eu e meu marido voltamos para o carro. As luzes de Natal das casas vizinhas pareciam zombar da nossa dor. Eu segurava as travessas com a comida que tinha preparado com tanto carinho, a farofa especial que meu filho sempre amou, a rabanada da receita da minha mãe. Tudo feito com amor para uma família que não nos queria mais. Durante o caminho de volta para casa, não consegui derramar uma lágrima sequer. Estava em choque. Como chegamos nesse ponto? Onde foi que erramos? Meu marido dirigia em silêncio, os olhos marejados. Passamos a noite de Natal sozinhos, olhando para a mesa vazia, para os presentes que tínhamos comprado para os netos e que não pudemos entregar. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Naquela manhã, tomei uma decisão que transformaria completamente nossas vidas e faria meu filho se arrepender profundamente do que havia feito. Antes de continuar essa história, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Escreve aí nos comentários a sua cidade. Quero saber onde estão os ouvintes que acompanham essas histórias de vida real. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que aconteceu depois. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história como essa. Meu nome é Marta, tenho 63 anos e passei as últimas 4 décadas da minha vida me sacrificando pela minha família. Conheci o Antônio quando eu tinha apenas 19 anos, em um baile da igreja no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Ele era bonito, trabalhador, honesto. Casamos 1 ano depois e logo veio o Rodrigo, nosso único filho. Eu trabalhava como professora do ensino fundamental. Acordava às 5 da manhã para preparar o café, deixar tudo pronto em casa, depois pegava 2 ônibus para chegar na escola. Voltava no final da tarde morta, de cansada, mas ainda tinha que fazer comida, ajudar o Rodrigo com o dever de casa, cuidar da casa. O Antônio sempre trabalhou muito como mecânico, mas o salário nunca era suficiente. A gente se virava como podia, mas nunca deixou faltar nada para o Rodrigo. Quando meu filho disse que queria fazer faculdade de administração, eu não pensei 2 vezes. Peguei aulas extras à noite, comecei a dar reforço escolar nos finais de semana. Tudo para pagar a mensalidade da faculdade particular, porque ele não tinha conseguido passar na pública. Durante 4 anos, eu me matei de trabalhar. Teve mês que a gente comia ovo com arroz para conseguir pagar a faculdade dele. Eu não reclamava. Era meu filho, meu único filho. Achava que estava investindo no futuro dele, que um dia ele ia olhar para trás e valorizar tudo que fizemos. Que inocente eu fui. Quando o Rodrigo se formou, arrumou um emprego bom em uma empresa de logística. Eu e o Antônio choramos de orgulho na formatura. Toda aquela luta tinha valido a pena. Pouco tempo depois, ele conheceu a Patrícia em um happy hour da empresa. Logo veio o namoro, e em menos de 2 anos estavam casados. Eu tentei gostar da Patrícia, juro que tentei. Mas desde o primeiro dia percebi que ela olhava para mim com um certo desdém. Na primeira vez que ela veio jantar em casa, ficou mexendo no celular o tempo todo, mal tocou na comida. Depois ouvi ela comentando com o Rodrigo no carro, achando que eu não escutava. Essa casa tem um cheiro de mofo, não sei como você aguentou viver aqui. Meu coração apertou, mas fingi que não tinha ouvido nada. Eu morava na mesma casa há mais de 30 anos. Era simples sim, mas era limpa, organizada, cheirosa. Mas para ela não era suficiente. Mesmo assim, continuei tentando me aproximar. Quando ela engravidou do primeiro neto, eu fiquei tão feliz. Fiz um chá de bebê para ela,
Convidei as amigas dela, gastei uma fortuna que não tinha em decoração e comida. Ela mal agradeceu. Durante a gravidez, eu ligava todo dia para saber como ela estava, se oferecia para ajudar. Ela sempre tinha uma desculpa para não me ver. Quando o Miguel nasceu, eu estava na porta da maternidade com o Antônio. A família dela inteira pôde entrar para conhecer o bebê, mas para nós ela disse que estava cansada, que a gente poderia voltar outro dia. Voltamos no dia seguinte e ela estava toda sorridente recebendo as amigas. A gente só pôde segurar nosso neto por 5 minutos, porque ela disse que ele precisava mamar. Com o tempo, as coisas foram piorando. O Rodrigo começou a ficar diferente, distante. Eu ligava e ele dizia que estava ocupado, que depois me retornava, mas nunca retornava. Quando a gente se via, ele estava sempre apressado, olhando o relógio. A Patrícia engravidou de novo e nasceu a Laura. Dessa vez, nem me avisaram quando ela entrou em trabalho de parto. Descobri pelo Facebook que minha neta tinha nascido. Fiquei 3 dias chorando até conseguir ir conhecer a menina. Eu fazia questão de levar presentes para as crianças, roupinhas, brinquedos. Sempre que podia, dava um dinheiro para o Rodrigo ajudar com as despesas dos netos. Mesmo ganhando pouco, eu tirava da minha boca para dar para eles. O Antônio reclamava, dizia que a gente também tinha contas para pagar, mas eu não conseguia ver meu filho precisando de alguma coisa. Então veio a pandemia. Foi um período difícil para todo mundo, mas especialmente para nós professores. Tive que aprender a dar aula online, lidava com a ansiedade de não saber se ia pegar o vírus, se ia sobreviver. Meu marido continuou trabalhando na oficina porque não podia parar. A gente precisava do dinheiro. Eu ligava para o Rodrigo toda semana, preocupada, querendo saber se ele e a família estavam bem, se precisavam de alguma coisa. Ele mal conversava comigo. Dizia que estava tudo bem e desligava rápido. Quando as coisas começaram a melhorar, descobri pelas redes sociais que eles tinham ido passar um final de semana em Búzios. Não tinham me contado nada. Postaram fotos lindas na praia, as crianças brincando na areia, jantares em restaurantes chiques. Enquanto isso, eu e o Antônio mal tínhamos saído de casa durante meses. Depois da pandemia, eles se mudaram para uma casa maior em um condomínio fechado na Barra da Tijuca. O Rodrigo tinha sido promovido e agora ganhava muito bem. Fiquei feliz por ele, óbvio, mas também fiquei triste porque a casa nova era ainda mais longe da gente. Para chegar lá, eu tinha que pegar metrô e depois Uber, porque o ônibus não ia até o condomínio. Eram quase 2 horas de viagem. Mesmo assim, eu fazia questão de visitar meus netos pelo menos uma vez por mês. Levava bolo, salgadinhos, sempre alguma coisa. O Miguel já estava com 7 anos e a Laura com 5. Eles eram minha alegria, minha razão de continuar lutando. Mas cada vez que eu ia lá, sentia que não era bem-vinda. A Patrícia sempre tinha algum compromisso. Saía e me deixava sozinha com as crianças. O Rodrigo ficava trancado no escritório trabalhando. Depois de algumas horas, ele aparecia e dizia: "Mãe, não quer ir embora, não? Está tarde e você sabe que é perigoso pegar transporte público de noite." Era como se estivesse me expulsando. Teve um dia que cheguei lá e os dois estavam arrumando mala. Perguntei se iam viajar e a Patrícia respondeu com toda a naturalidade: "A gente vai passar uma semana em Porto de Galinhas. As crianças estão de férias." Não convidaram a gente. Não perguntaram se queríamos ficar com os netos. Nada. Enquanto isso, a família dela vivia lá em casa, a mãe dela passava semanas cuidando das crianças. O pai dela ajudava com reformas. Eu comecei a perceber que estava sendo substituída como avó. Nas festas de aniversário das crianças, eu e o Antônio éramos sempre os últimos a saber. Recebíamos o convite em cima da hora, às vezes por mensagem de texto, sem aquele carinho de antes. Chegávamos na festa e a família da Patrícia estava toda lá, integrada, rindo, tirando fotos. A gente ficava num canto, sem saber direito o que fazer. Os netos mal vinham falar com a gente porque estavam entretidos com os outros avós, os que davam presentes caros, os que viajavam com eles nas férias. Eu tentava conversar com o Rodrigo sobre isso, mas ele sempre desconversava. Dizia que eu estava exagerando, que estava com ciúmes. Ciúmes? Eu só queria um pouco de atenção, de carinho,
de reconhecimento por tudo que tinha feito. Mas parecia que quanto mais eu tinha me dedicado a ele, menos ele valorizava. O Antônio também sofria com isso tudo, mas ele era mais fechado, guardava a dor para si. Eu via nos olhos dele a tristeza de ser tratado como um estranho pelo próprio filho. A gente se abraçava à noite e chorava junto, sem entender o que tinha acontecido com nossa família. No Dia das Mães daquele ano, esperei o dia inteiro uma ligação do Rodrigo. Nada, nenhuma mensagem. No dia seguinte, ele mandou um áudio rápido pedindo desculpas, dizendo que tinha esquecido porque estava muito atarefado com um projeto no trabalho. Esqueceu. O Dia das Mães. Eu que passei 9 meses carregando ele na barriga, que passei noites em claro quando ele era bebê, que deixei de viver minha vida para viver a dele. E ele esqueceu. As coisas continuaram nesse ritmo por meses. Eu insistia em manter contato, em participar da vida deles, mas era sempre recebida com frieza. Até que chegou novembro e com ele a expectativa do Natal. Eu pensei, Natal é época de família, de união, certeza que esse ano vai ser diferente. Comecei a planejar a ceia, pensando em fazer tudo em casa, do jeito que sempre fiz. Mas então o Rodrigo me ligou dizendo que esse ano eles iam fazer o Natal na casa nova, que queriam estrear a sala de jantar grande. Fiquei feliz achando que pelo menos íamos estar todos juntos. Ele disse que era para eu não levar nada, que a Patrícia ia encomendar tudo. Estranhei porque ele sabia que eu adorava cozinhar para a família, mas pensei que ela só queria me poupar do trabalho. Faltando uma semana para o Natal, comecei a ficar ansiosa porque ele não tinha me dado o horário certo. Mandei mensagem perguntando e ele respondeu seco. Ainda vou confirmar. Confirmei todos os dias até a véspera e nada de resposta concreta. No dia 24 de dezembro, de manhã, ele finalmente respondeu. Pode vir às 8 da noite. Mesmo ele tendo dito para não levar nada, preparei a farofa especial que ele sempre amou, aquela com bacon, uva passa e amêndoas. Fiz também a rabanada da receita da minha mãe, que era tradição na nossa família há gerações. Coloquei tudo em travessas bonitas, embrulhei os presentes que tinha comprado para os netos, uma boneca linda para a Laura e um carrinho de controle remoto para o Miguel. Tinha economizado durante meses para comprar aqueles presentes. Chegamos na casa deles pontualmente às 8 horas. O condomínio estava todo iluminado com decoração de Natal, as casas enfeitadas, luzes piscando. A casa do Rodrigo estava linda, uma árvore enorme na janela, pisca-pisca colorido. Dava para ouvir música e vozes lá dentro. Meu coração estava acelerado de felicidade. Finalmente íamos passar o Natal todos juntos. Tocamos a campainha com as mãos cheias de travessas e presentes. O Rodrigo abriu a porta, mas não abriu o sorriso. Ele olhou para a gente com uma cara estranha, quase de irritação. Eu disse, Oi, filho. Feliz Natal. Trouxe a farofa e a rabanada que você adora. Posso entrar para colocar na cozinha que está pesado? Mas ele não saiu da frente da porta. Ficou parado ali, bloqueando a entrada. Foi quando ele disse aquelas palavras que nunca vou esquecer. Quem convidou vocês, velhos chatos? Só a família de verdade foi convidada. Podem ir embora agora. Achei que tinha ouvido errado. Meu filho não podia estar falando aquilo comigo. Olhei para o Antônio, que também estava em choque, pálido, sem reação. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, a Patrícia apareceu atrás dele, com uma taça de vinho na mão, e disse, Amor, feche essa porta que está entrando vento frio. Minha sogra está reclamando. Ela me viu e fez uma cara de deboche. Não disse nada, só sorriu e voltou para dentro. Foi quando ouvimos as risadas. A família inteira dela estava lá dentro. A mãe, o pai, os irmãos, os sobrinhos, até os nossos netos, que vieram correndo até a porta gritando, Vovó Teresa está aqui! A vovó Teresa era a mãe da Patrícia, e nós estávamos sendo expulsos. O Rodrigo olhou para as crianças e disse, Voltem para a sala, o papai já vai. Depois olhou para a gente e repetiu, Podem ir, não insistam. Vocês não foram convidados e não são bem-vindos. Agora dá licença que eu tenho convidados de verdade para atender. E fechou a porta na nossa cara. Assim, sem mais nem menos.
Eu fiquei paralisada na varanda, segurando aquelas travessas com a comida feita com tanto amor. Ouvi a música aumentar lá dentro, as risadas, as vozes celebrando. Meus netos, que eu tanto amava, estavam ali do outro lado da porta, a metros de distância, mas era como se estivessem em outro mundo, um mundo do qual eu tinha sido banida. O Antônio me puxou pelo braço. Vamos embora, Marta. Vamos embora daqui. A voz dele estava embargada. Nunca tinha visto meu marido tão destroçado. Voltamos para o carro em silêncio. Coloquei as travessas no banco de trás, ao lado dos presentes que não pudemos entregar. Durante todo o caminho de volta, não consegui chorar. Estava em estado de choque, anestesiada. Como meu filho, a pessoa que eu mais amava nesse mundo, pôde me tratar daquele jeito. Onde foi que eu errei? O que fiz de tão grave para merecer aquela humilhação? O Antônio dirigia com os olhos cheios de lágrimas, as mãos tremendo no volante. A cada farol de Natal que passávamos, a cada família que víamos celebrando através das janelas, a dor aumentava. Chegamos em casa e aquele silêncio era ensurdecedor. A mesa que eu tinha arrumado de manhã, cheia de esperança, agora parecia zombar da nossa dor. As cadeiras vazias, os pratos que não seriam usados. Sentamos no sofá, eu e meu marido, e só então eu consegui chorar. Chorei por horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Passamos a noite de Natal acordados, sem conseguir dormir, sem conseguir comer, só olhando para o vazio e tentando entender. Na manhã seguinte, dia 25 de dezembro, acordei com os olhos inchados e o coração partido. O Antônio já estava acordado, sentado na varanda, tomando café e olhando para o nada. Fui até a cozinha, passei um café fresco e levei para ele. A gente ficou ali, em silêncio, até que ele disse: "A gente deu tudo para aquele menino, Marta. Tudo. E olha como ele nos trata." Eu não respondi porque não tinha resposta. Mas algo dentro de mim estava mudando. A dor estava se transformando em outra coisa. Em raiva, em indignação, em vontade de reagir. Foi naquele momento, sentada na varanda com meu marido, que tomei uma decisão. Não ia mais aceitar ser tratada como lixo. Não ia mais implorar por migalhas de atenção e carinho. Levantei, fui até o quarto e abri a gaveta da minha cômoda. Lá no fundo, embaixo das roupas, estava um envelope pardo que eu guardava há anos. Um envelope que o Rodrigo não fazia ideia que existia. Peguei aquele envelope e voltei para a varanda. O Antônio me olhou curioso. "O que é isso, Marta?" Eu respirei fundo e disse: "Isso aqui vai mudar tudo. Nosso filho acha que a gente é uns velhos chatos que não servem para nada, que podem ser descartados. Mas ele não sabe de uma coisa importante. Ele não sabe quem realmente somos e o que realmente temos." Antônio pegou o envelope da minha mão e abriu. Lá dentro estavam documentos. Muitos documentos. A expressão dele mudou completamente enquanto lia. Ele me olhou com os olhos arregalados. "Marta, isso é sério? Isso tudo é verdade?" Eu assenti com a cabeça. "É verdade, amor. E nosso filho querido não faz a menor ideia. Deixa eu te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Minha mãe, que faleceu há 5 anos, não era apenas uma dona de casa simples como todo mundo pensava. Ela era dona de várias propriedades aqui no Rio de Janeiro. Herança do meu avô, que tinha sido um comerciante muito bem-sucedido nas décadas de 60 e 70. Mas minha mãe sempre foi discreta, nunca ostentou, sempre viveu de forma simples. Quando ela faleceu, deixou tudo para mim, filha única. Eram 4 apartamentos em Copacabana, 2 em Ipanema e uma casa em Santa Teresa. Tudo alugado, gerando uma renda mensal considerável. Eu nunca contei isso para o Rodrigo. Primeiro porque quando recebi a herança ele ainda era jovem e eu tinha medo de que o dinheiro o corrompesse, que ele perdesse a vontade de estudar e trabalhar. Depois, quando ele já estava formado e empregado, simplesmente não vi necessidade. Continuei vivendo minha vida simples, trabalhando como professora, fingindo que ganhava apenas meu salário. O dinheiro dos aluguéis eu investia, guardava, deixava render. Era meu segredo, minha segurança para a velhice. O Antônio sabia, óbvio, mas concordou em manter sigilo.
A gente tinha um acordo. Só íamos usar esse dinheiro quando realmente precisássemos ou quando nos aposentássemos. E continuamos vivendo nossa vida modesta, sem luxos, sem ostentação. Quando eu ajudava o Rodrigo financeiramente, dava o dinheiro do meu salário mesmo, me apertava para isso. Queria que ele valorizasse, que soubesse que estávamos nos sacrificando por ele. Nunca imaginei que um dia ele virasse as costas para nós daquele jeito. E agora, segurando aqueles documentos na mão, percebi que tinha uma carta na manga que ele desconhecia completamente. Uma carta que poderia mudar todo o jogo. Expliquei tudo isso para o Antônio, que já sabia, mas precisava ouvir de novo para acreditar que realmente íamos usar aquele trunfo. Ele me olhou e disse: "E o que você pretende fazer, Marta?" Eu sorri pela primeira vez desde a noite anterior. Vou dar uma lição no nosso filho. Vou mostrar para ele que subestimar os próprios pais foi o maior erro da vida dele. Naquele mesmo dia, peguei o telefone e liguei para o advogado da família, o Dr. Roberto, que tinha cuidado da herança da minha mãe e continuava administrando os contratos de aluguel. Marquei uma reunião para a segunda-feira seguinte. Precisava de orientação jurídica para o que estava planejando. Passei o resto do final de semana pensando, elaborando um plano. O Rodrigo não tinha feito contato nenhum pedido de desculpas, nada. Aquilo me confirmou que ele realmente não se importava, que para ele a gente era descartável mesmo. Cada hora que passava, minha determinação aumentava. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito, sobre dignidade, sobre mostrar que ninguém deve ser tratado daquela forma, especialmente não pelos próprios filhos. Na segunda-feira, fui ao escritório do Dr. Roberto. Contei tudo o que tinha acontecido no Natal, e ele ficou indignado. Conhecia o Rodrigo desde pequeno, tinha acompanhado nosso esforço para criar o menino. Não acredito que ele fez isso com vocês, Dona Marta. Que decepção. Expliquei meu plano e perguntei se era viável legalmente. O Dr. Roberto analisou os documentos, fez algumas anotações e disse: "É perfeitamente viável, Dona Marta. A senhora tem todo o direito de fazer o que está propondo. Mas tem certeza? Uma vez feito, não tem volta. Eu estava absolutamente certa. Quero fazer. Quero que meu filho aprenda que as ações têm consequências." Ele passou os próximos dias preparando toda a documentação necessária. Enquanto isso, eu continuei minha vida normalmente, sem dar nenhum sinal do que estava por vir. O Rodrigo continuava sem entrar em contato. Passaram-se dias, depois semanas. Nada. Nem ele, nem a Patrícia. Era como se a gente tivesse morrido para eles. O ano novo chegou e passou, e eles não mandaram nenhuma mensagem. Foi a confirmação final de que eu estava fazendo a coisa certa. No começo de janeiro, recebi a ligação do Dr. Roberto. "Dona Marta, está tudo pronto. Podemos proceder quando a senhora quiser." Eu disse: "Pode proceder já. Não quero esperar mais." Ele me explicou que ia enviar os documentos e que em alguns dias as coisas começariam a acontecer. Eu estava preparada. Sabia que quando a bomba explodisse, o impacto seria devastador, e estava em paz com isso. Continuei minha rotina normal. Voltei a dar aulas depois das férias escolares. O Antônio voltou para a oficina mecânica. Para quem via de fora, éramos apenas um casal de idosos levando a vida, talvez um pouco mais quietos, um pouco mais tristes, mas nada demais. Mas por dentro, eu estava contando os dias. Sabia que a qualquer momento meu telefone ia tocar e seria o Rodrigo, desesperado, querendo explicações, e eu estava ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia reagir. Uma parte de mim ainda tinha a esperança de que ele ligasse antes, que pedisse desculpas, que reconhecesse o erro. Mas ele não ligou. E aí já era tarde demais. O plano estava em andamento e não havia mais volta. Em uma terça-feira de manhã, enquanto eu estava na escola dando aula para minha turma do 4º ano, meu celular vibrou insistentemente no bolso. Eram várias ligações do Rodrigo. Não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Vibrou de novo, mensagens agora. "Mamãe, me liga urgente. Mamãe, preciso falar com você agora. Mamãe, pelo amor de Deus, atende o telefone." Eu li todas as mensagens com calma,
durante o intervalo, e não respondi nenhuma. Esperei até o final do meu turno de trabalho. Quando saí da escola, já eram quase meio-dia. Tinha umas 15 ligações não atendidas e mais de 20 mensagens cada vez mais desesperadas. Foi só então que retornei a ligação. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, finalmente, eu preciso falar com você urgentemente. Eu respondi com a voz mais calma possível. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Ele nem esperou eu terminar. Como assim tudo bem? A senhora sabe o que está acontecendo. Eu tinha que fingir inocência deixar ele falar. O que está acontecendo, filho? Ele quase gritou. Eu recebi uma notificação aqui dizendo que a senhora está cancelando a doação que fez da entrada do meu apartamento. Como assim? A senhora está maluca? Isso não pode estar acontecendo? Ah, sim, aquele detalhe que eu não mencionei ainda. Quando o Rodrigo comprou o apartamento novo na Barra da Tijuca, há 2 anos, ele precisava de uma entrada grande. Veio me pedir ajuda e eu, mãe boba que era, dei R$ 200.000 para ele. Falei que era uma doação, que não precisava me pagar de volta. Mas o que ele não sabia é que, juridicamente, eu tinha registrado aquilo como uma doação formal, com escritura e tudo, e doações formais podem ser revogadas em casos de ingratidão grave do donatário. Foi exatamente isso que o Dr. Roberto me ajudou a fazer. Respondi para o Rodrigo com toda a calma. Não estou maluca não, filho. Estou no meu perfeito juízo. A doação foi revogada por ingratidão. Está tudo dentro da lei. Ele não acreditou. Ingratidão? Que ingratidão? Do que a senhora está falando? Eu podia sentir a Patrícia ao fundo perguntando o que estava acontecendo. Respirei fundo e disse: Você me tratou como lixo no Natal, Rodrigo. Me expulsou da sua casa na frente da sua família, me chamou de velha chata, disse que eu não era família de verdade. Isso se chama ingratidão. E, por lei, eu posso revogar a doação. Ele tentou argumentar. Mãe, eu estava estressado, tinha bebido, não era para levar a sério. A senhora está exagerando? Eu ri, uma risada amarga, exagerando. Você me deixou na porta da sua casa no dia de Natal, Rodrigo. Se isso não é ingratidão grave, eu não sei o que é. Ele mudou de estratégia, tentou a bajulação. Mãe, desculpa, tá? Eu errei, eu reconheço. Mas cancelar a doação? Eu vou perder meu apartamento. O banco vai executar a dívida. A senhora não pode fazer isso comigo. E foi aí que eu disse a frase que estava ensaiando há dias. Não posso. Mas estou fazendo, filho. Você vai aprender que tratar mal os pais tem consequências. Ele começou a gritar, a me xingar, a dizer que eu era uma pessoa horrível, que nunca tinha sido uma boa mãe mesmo, que sempre fui controladora. Deixei ele desabafar tudo. Quando terminou, eu disse: Terminei a conversa. Quando você aprender a me respeitar, a gente conversa de novo. E desliguei o telefone. Bloqueei o número dele em seguida. As ligações começaram a vir da Patrícia. Bloqueei também. Ligaram do telefone fixo da casa deles. Não atendi. Mandaram mensagens pelo WhatsApp de números desconhecidos. Ignorei todas. Eu tinha tomado minha decisão e não ia voltar atrás. O Antônio estava comigo nessa, me apoiando 100%. A gente está fazendo a coisa certa, Marta. Ele precisa aprender. Nos dias seguintes, soube por terceiros que o Rodrigo estava desesperado, correndo atrás de empréstimos para cobrir o valor da entrada que tinha que devolver. O apartamento dele tinha sido comprado com financiamento e a entrada grande tinha sido crucial para conseguir um bom plano de pagamento. Sem aquele dinheiro, ele teria que renegociar tudo com o banco ou, pior, perder o imóvel. Mas eu ainda não tinha jogado todas as minhas cartas. Aquela era só a primeira. Uma semana depois da primeira bomba, veio a segunda. O Rodrigo recebeu outra notificação, dessa vez informando que o testamento tinha sido alterado. Antes, eu tinha deixado tudo para ele, óbvio. Era meu único filho. Todos os meus bens, propriedades, investimentos, tudo seria dele quando eu morresse. Mas agora não mais. Alterei o testamento e deixei tudo para instituições de caridade. Orfanatos, asilos, ONGs que cuidam de idosos abandonados. Achei irônico e apropriado.
O Rodrigo não ia ver um centavo da minha herança. Quando ele recebeu essa notificação, ligou para mim de um orelhão porque estava bloqueado. Eu, sem saber que era ele, atendi. Ele estava chorando. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. A senhora está me destruindo. Eu não senti pena nenhuma. Você me destruiu primeiro, Rodrigo. Me destruiu no dia que me tratou como lixo. Agora aguenta as consequências. Ele tentou apelar. E os meus filhos, seus netos, eles não merecem herdar nada? Essa foi a deixa perfeita. Eu respondi. Meus netos, que eu mal posso ver. Que você e sua esposa afastaram de mim? Esses netos? Ele não tinha resposta para isso. Ficou em silêncio do outro lado da linha. Continuei. Você me afastou dos meus netos, Rodrigo. Fez questão de me substituir pela família da Patrícia. Agora não vem usar as crianças como moeda de troca. Ele ainda tentou argumentar, mas eu desliguei. Não ia ficar ouvindo desculpas vazias. As semanas foram passando e o desespero do Rodrigo só aumentava. Ele tentou ir na minha casa, mas não abria a porta. Mandou a mãe da Patrícia falar comigo, acredita? A mulher teve a cara de pau de me ligar dizendo que eu estava sendo cruel, que era meu dever de mãe ajudar meu filho. Eu ri na cara dela. Onde estava esse dever de filho de respeitar a mãe no dia de Natal? Ela não soube o que responder e desligou. Tentaram envolver o padre da igreja, amigos em comum, qualquer pessoa que pudesse me convencer a voltar atrás. Mas eu estava firme. Cada pessoa que vinha falar comigo, eu contava a história completa, do jeito que aconteceu. E todas, sem exceção, ficavam chocadas com a atitude do Rodrigo. Foi quando a terceira bomba explodiu. E essa nem fui eu que joguei, foi a própria vida. O Rodrigo acabou sendo demitido da empresa. Soube por uma conhecida que trabalhava no RH de lá que ele andava muito desmotivado, errando nos projetos, discutindo com colegas. O estresse de toda a situação tinha afetado o desempenho dele e a empresa não teve pena. Mandaram ele embora. Sem o salário gordo, sem a entrada do apartamento que tinha que devolver, ele estava financeiramente quebrado. E a Patrícia, que só gostava dele pelo dinheiro e status, começou a mostrar a verdadeira face. Soube que eles estavam brigando muito, que ela ameaçava se separar. Foi nesse ponto mais baixo que o Rodrigo finalmente teve um momento de real consciência. Uma tarde, ele apareceu na escola onde eu dava aula. Esperou eu sair e veio caminhando na minha direção. Estava com uma aparência péssima, magro, barbudo, olheiras profundas. Mãe, por favor, me dá 5 minutos. Eu podia ter virado as costas, mas alguma coisa nele era diferente. Não era o tom arrogante de antes, não era manipulação. Era quebrantamento real. Aceitei. A gente foi até uma pracinha perto da escola e sentou em um banco. E ali, pela primeira vez na vida adulta dele, meu filho chorou na minha frente. Chorou de verdade, com soluços, com desespero. Ele começou a falar e eu apenas escutei. Mãe, eu fui um idiota completo. Eu me deixei manipular pela Patrícia. Deixei ela entrar na minha cabeça e me convencer de que vocês eram um fardo, de que eram velhos caretas que só atrapalhavam nossa vida. Ela sempre teve ciúmes da senhora. Sempre achou que a senhora interferia demais. E eu, em vez de defender minha mãe, concordei com ela. Fui um covarde. Aquele dia do Natal, a gente tinha combinado que não ia convidar vocês. Foi premeditado, mãe. Não foi um momento de raiva ou bebida. Foi planejado. A Patrícia disse que queria um Natal só com a família dela, e eu concordei. Como eu pude concordar com uma coisa dessas? Ele continuou. Quando a senhora tocou a campainha, eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. A Patrícia me pressionou a mandar vocês embora, e eu mandei. Disse aquelas coisas horríveis porque ela estava me ouvindo, porque eu queria agradar ela. Eu escolhi minha esposa em vez da minha mãe. E agora estou pagando o preço. Estou perdendo tudo. O apartamento, o emprego, meu casamento está acabando, meus filhos estão me vendo brigar com a mãe deles todo dia, e eu mereço tudo isso. Mereço porque fui ingrato, porque fui cruel com as pessoas que mais me amaram nessa vida. Eu olhei para aquele homem destruído na minha frente e tive sentimentos conflitantes. Por um lado, era meu filho e doía ver ele assim.
Por outro lado, ele realmente merecia aprender aquela lição. Perguntei: "E por que você está me contando isso agora, Rodrigo?" "Porque quer que eu volte atrás com tudo." Ele balançou a cabeça. "Não, mãe. Eu sei que não mereço. Estou contando porque a senhora merece ouvir a verdade. Merece saber que nada do que aconteceu foi culpa sua. A senhora foi a melhor mãe que alguém poderia ter. Trabalhou feito uma condenada para me dar estudo, abriu mão de tudo por mim, e eu retribuí com desprezo e ingratidão. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só estou pedindo que, por favor, não deixe de ver meus filhos por causa de mim. Eles não têm culpa, eles te amam. Ficam perguntando por você toda hora. Aquilo tocou meu coração. Meus netos realmente não tinham culpa de nada." Respirei fundo e disse: "Rodrigo, eu não fiz tudo isso para te destruir. Fiz para você aprender uma lição que claramente nunca tinha aprendido. Respeito, gratidão, empatia. Você cresceu achando que tudo era devido, que tudo era obrigação nossa. Nunca valorizou os sacrifícios que fizemos e, pior, deixou uma pessoa de fora ditar como deveria tratar seus próprios pais." Ele concordou com a cabeça, envergonhado. Continuei: "Mas mesmo depois de tudo, você continua sendo meu filho, e eu não vou deixar você na miséria completa. Mas as coisas vão mudar. Se você realmente quer consertar isso, vai ter que provar. Com ações, não com palavras." Estabeleci algumas condições ali mesmo. Primeiro, ele precisava se desculpar publicamente com a gente, na frente da família da Patrícia, reconhecendo o que fez. Segundo, precisava estabelecer um cronograma regular de visitas, onde eu e o Antônio pudéssemos ver os netos, sem interferência da Patrícia. Terceiro, precisava fazer terapia para tratar seus problemas de manipulação e falta de limite. E quarto, teria que trabalhar para devolver os R$ 200.000, mesmo que em parcelas pequenas durante anos. Não era sobre o dinheiro, era sobre responsabilidade. Ele aceitou todas as condições sem pestanejar. Estava realmente mudado, ou pelo menos começando a mudar. Eu disse que ia pensar sobre voltar com a doação e com o testamento, mas não prometia nada. Primeiro queria ver atitudes concretas. Ele agradeceu, me abraçou pela primeira vez em anos, um abraço apertado, desesperado. Saí dali com o coração partido, mas também com esperança. Talvez ainda houvesse salvação para a nossa relação. Nos dias seguintes, ele começou a cumprir as condições. Agendou uma reunião na casa da sogra e, na frente de todo mundo, pediu desculpas para mim e para o Antônio. Contou o que tinha feito, assumiu a responsabilidade. A família da Patrícia ficou sem graça, alguns até envergonhados de terem participado daquilo. A Patrícia mesma estava com uma cara péssima, percebendo que estava perdendo o controle sobre ele. Ele também começou a terapia e, pela primeira vez, começamos a ter conversas reais, profundas, sobre sentimentos e mágoas acumuladas durante anos. O Rodrigo admitiu coisas que eu nunca tinha percebido, como ele sempre se sentiu pressionado para ser perfeito, para corresponder aos nossos sacrifícios. E como isso tinha criado uma culpa que ele tentava aliviar se afastando da gente. Era complexo, era doloroso, mas era real. E pela primeira vez, estávamos conversando de verdade. Quanto aos netos, estabelecemos que eu e o Antônio íamos buscá-los toda semana para passar o dia com a gente. Às vezes levávamos no parque, às vezes no cinema, às vezes ficávamos em casa fazendo biscoito e brincando. As crianças ficavam radiantes. Era óbvio que tinham sentido nossa falta. Levou alguns meses, mas lentamente as coisas foram se ajeitando. O Rodrigo arrumou um emprego novo, não tão bom quanto o anterior, mas digno. Conseguiu renegociar a dívida do apartamento com o banco. Eu, depois de ver as mudanças reais nele, voltei atrás com a doação e com o testamento. Mas deixei bem claro, isso é uma segunda chance, Rodrigo. Não vai ter uma terceira. Ele entendeu perfeitamente. Quanto a Patrícia, ela não aguentou ver o marido sem o status e sem o dinheiro de antes. Pediu a separação. No começo, fiquei com pena dele, mas depois percebi que tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ela era tóxica, manipuladora e estava destruindo meu filho de dentro para fora.
Sem ela, ele começou a florescer de novo, a ser a pessoa que realmente era. A gente estabeleceu uma nova dinâmica familiar. Jantares dominicais na minha casa com o Rodrigo e os netos. Conversas semanais pelo telefone. Participação real na vida um do outro. E pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha meu filho de volta. Não o filho que eu tinha criado para me servir ou para corresponder às minhas expectativas, mas o filho real, com defeitos e qualidades, mas que me respeitava e me amava. O Antônio também estava mais feliz, mais leve. A gente tinha passado por um inferno, mas tinha saído do outro lado mais forte. Hoje, 2 anos depois daquele Natal fatídico, posso dizer que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu sei que parece estranho falar isso, mas é verdade. Se meu filho não tivesse me desrespeitado daquela forma, eu nunca teria reagido. Ia continuar aceitando migalhas, sendo tratada como segunda opção, me anulando para agradar. Aquela humilhação me acordou, me fez perceber meu valor, minha força, meu poder. Me fez entender que amor não é aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é ser capacho. E também ensinou ao meu filho a lição mais importante da vida dele: gratidão. Meu relacionamento com meus netos está maravilhoso. O Miguel, que hoje tem 9 anos, me disse outro dia: Vovó, eu não lembro direito, mas acho que teve uma época que a gente não se via muito, né? Fiquei triste pensando nisso. Eu abracei ele e disse: Teve sim, meu amor, mas agora a vovó está aqui e não vai a lugar nenhum. A Laura, com 7 anos, é grudada em mim. Quer aprender todas as minhas receitas, passa os domingos na cozinha comigo, fazendo bolo e biscoito. São momentos que eu achei que nunca ia ter e que hoje são minha maior alegria. O Rodrigo, por incrível que pareça, me agradece pelo que fiz. Ele diz que foi a sacudida que ele precisava para acordar para a vida. Que se eu tivesse simplesmente aceitado e perdoado sem consequências, ele nunca teria mudado. Ele está namorando uma moça agora, a Juliana, que é professora também. Ela é simples, humilde, amorosa, o oposto da Patrícia. E trata a gente muito bem, com respeito e carinho genuínos. Os netos já gostam dela e eu também. Quem sabe não vem casamento por aí, e eu finalmente vou ter uma nora de verdade. Quanto a mim, estou curtindo minha vida como nunca antes. Me aposentei da escola ano passado e agora tenho tempo para fazer as coisas que sempre quis e nunca pude. Comecei aulas de dança de salão com o Antônio, a gente viaja pelo menos uma vez por trimestre, conhecemos Gramado mês passado e foi maravilhoso. Tenho um grupo de amigas da igreja com quem me encontro toda semana para jogar buraco e colocar a conversa em dia. Estou vivendo para mim, finalmente. E sabe o que é incrível? Agora que estabeleci limites, agora que me coloquei em primeiro lugar, meu filho me valoriza muito mais. Me liga toda hora para pedir conselhos, para saber como estou, para contar as novidades da vida dele. É o relacionamento que sempre sonhei ter com ele, mas que só foi possível quando parei de aceitar qualquer coisa. Aprendi que às vezes é preciso ser dura, é preciso deixar as pessoas enfrentarem as consequências dos próprios atos. Que amor de mãe não é proteger o filho de tudo, mas sim deixar que ele aprenda e cresça, mesmo que seja através da dor. Eu podia ter simplesmente engolido a humilhação daquele Natal, fingir que nada tinha acontecido, continuar me sujeitando. Mas aí, meu filho nunca teria aprendido. E nosso relacionamento ia continuar doentio, desequilibrado. Foi preciso eu mostrar meu valor, provar que não era a velhinha coitada que ele achava que poderia descartar. E isso mudou tudo. Se tem uma coisa que quero que as pessoas entendam com minha história, é isso. Nunca aceite ser desrespeitado. Não importa por quem. Nem por filho, nem por ninguém. Você tem valor, tem dignidade e merece ser tratado com respeito. E se alguém te trata mal, tem que ter consequências. Não é sobre vingança. É sobre ensinar limites, sobre mostrar que você não está disponível para ser maltratado. Muitas mães, especialmente da nossa geração, foram criadas para aceitar tudo dos filhos, para se anular completamente. Eu mesma fui assim a vida toda.
Mas chegou um ponto que eu disse: chega. E foi libertador. Claro que foi doloroso. Teve noites que chorei me perguntando se estava fazendo a coisa certa, se não estava sendo exagerada, cruel. Mas o Antônio sempre me lembrava: ele te expulsou de casa no Natal, Marta. No Natal. E não se arrependeu até começar a perder coisas. Isso me trazia de volta para a realidade. Meu filho não estava arrependido do que fez. Estava arrependido das consequências. E só quando as consequências ficaram pesadas demais é que ele realmente refletiu e mudou. Se eu tivesse perdoado fácil, nada disso teria acontecido. Hoje, eu olho para trás e vejo que aquela Marta que chegou humilhada em casa no Natal há 2 anos não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher forte, que conhece seu valor, que estabelece limites, que não tem medo de ficar sozinha se for preciso para manter sua dignidade. E, ironicamente, desde que me tornei essa mulher, estou menos sozinha do que nunca. Meu filho está presente, meus netos estão presentes, meu marido me admira mais do que antes. As pessoas respeitam quem se respeita. É uma verdade simples, mas poderosa. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por uma situação parecida, de desrespeito por parte de filhos, de familiares, de quem quer que seja, eu quero te dizer: você não precisa aceitar. Você tem poder, você tem valor e você merece ser tratado com dignidade. Às vezes é preciso tomar atitudes drásticas para as pessoas aprenderem. E está tudo bem. Você não é cruel por estabelecer limites. Você é sábio. Você não é egoísta por se colocar em primeiro lugar. Você é corajoso. E muitas vezes, essas atitudes difíceis são exatamente o que as outras pessoas precisam para acordarem e mudarem. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e para minha família. Mas sei que hoje estamos em um lugar muito melhor do que estávamos há 2 anos. Há respeito mútuo, há diálogo verdadeiro, há amor genuíno. E isso só foi possível porque tive coragem de dizer não, de impor consequências, de mostrar que não estava disponível para ser maltratada. Foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Porque, no final das contas, ensinei ao meu filho a lição mais importante: respeitar quem te deu a vida, quem se sacrificou por você, quem te ama incondicionalmente. E essa lição vai ficar com ele para sempre. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Será que teria tido a coragem de impor limites, ou teria simplesmente engolido a humilhação? Conta aí nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Será que fui exagerada ou fiz o que tinha que ser feito? Estou curiosa para ler seus comentários. E se você gostou dessa história, se te tocou de alguma forma, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para ter coragem de se valorizar. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.